tudo bem, tudo certo. Já está começando mais uma edição do Notícias do Lula. E hoje, quarta-feira, dia 2 de fevereiro de 2022. E já peço para você que está chegando, é muito importante que você faça isso, toque o dedão aqui no dedinho, portanto, dê o seu like e faça a inscrição aqui em nossos canais. Aqui na TVC, TV+, e também no canal Jonas Carreira. Já vamos trazer aqui o nosso camarada e companheiro, Jonas Carreira. A última semana aqui no Brasil, aqui no Brazuca, a última semana em Brasília, o Jonas, a semana que vem já estará no Chile com certeza. Jonas, muito bem-vindo. Boa noite, Valdo. Boa noite a todos e todas. Mais uma vez, Valdo, é uma honra estar dividindo aí o cenário com você do Jornal Mundial, do Notícias com Lula. Abraço a todos e todas aí, Valdo. Então, tamo junto. Jonas Carreira, o nosso comentarista, o nosso analista político de todos os dias, e que colabora aqui com o Notícias do Lula, mas também com a edição agora semanal, a edição especial do Jornal Mundial. O nosso noticiário brasileiro, o nosso noticiário internacional. Bom, mas vamos então com mais uma edição do Notícias do Lula e já vamos passar para você aqui, já vamos repercutir, já vamos trazer aqui as principais notícias desta quarta-feira. Então, a manchete principal aqui no Notícias do Lula: as grandes mentiras de Bolsonaro contra Lula em janeiro. Então, já tem uma listinha básica aí, inclusive essa lista já elaborada, essa lista feita pelos próprios bolsonaristas. Uma lista aí que a assessoria do ex-presidente Lula organizou, mas isso aí eles produziram durante o mês de janeiro. Isso são as principais fake news, as principais notícias falsas, as grandes mentiras contra Lula só agora no mês de janeiro. E vamos por aqui também divulgar, porque a ideia da assessoria do ex-presidente Lula é fazer uma monitoria das mentiras que o Bolsonaro, que a turma a fascista dele, ele, somando tudo, essa turma toda irá produzir durante, agora até o final de ano, durante até véspera da eleição ou das eleições aí em outubro. Então vamos trazer todo mês, como agora já de praxe, começo de fevereiro, já vamos trazer então também essa lista aí para você saber, e todo mundo aqui já sabe, mas vamos repercutir ainda mais. O outro destaque: prioridade do PT deve ser eleger grande bancada de deputados progressistas, afirma Lula. Também vamos repercutir ainda esta outra manchete, essa notícia aqui, destaque internacional sobre o Lula. Então, a Agência dos Estados Unidos, que cobre o mercado global, destaca que esse setor já está convencido da vitória de Lula. Então, eles perceberam que não tem arrego, né? Neste momento, Lula estaria aí praticamente quase eleito no primeiro turno. Inclusive, hoje tivemos aí mais 2 pesquisas. O Lula permanece com aquela pontuação aí na casa dos 40 e poucos %. O Jair Bolsonaro, numa pesquisa, ele está com uma pontuação um pouco mais baixa, outra um pouquinho mais alta, mas ele também permanece estável naquela casa aí dos 20 e poucos %. Bom, então é isso, meus camaradas. Peço para quem chegou agora, para você que ainda não contribuiu com o nosso projeto, é muito importante que você contribua, faça a sua doação solidária por meio do Pix. Já vamos deixar aqui a chave disponibilizada para você anotar e também ajudar aqui a dar aquela força para
o nosso projeto, pix.euapoio@gmail.com. Bom, vamos então repercutir a primeira notícia, a manchete principal aqui no Notícias do Lula. E esta notícia aqui já está repercutindo porque foi feito um apanhado geral, né? Foi feito aí exatamente um levantamento. As grandes mentiras de Bolsonaro contra Lula só agora no mês de janeiro. Então, no mês de janeiro, a equipe do ex-presidente Lula reuniu exemplos de fake news bolsonaristas, portanto, no mês passado, que incluem até vídeo falso de suposto pacto com o demônio. Então, esse vídeo aí está rolando nesses grupos bolsonaristas, esses grupos aí, muitas vezes as pessoas nem são bolsonaristas, mas eles recebem aquela lavagem cerebral, como foi o caso desse vídeo aí do ex-presidente Lula. Eles pegaram o vídeo inteiro, o original, fizeram um corte, editaram e juntaram, e aí colocaram uma fala do Lula que ele está dizendo que ele já fez pacto com o demônio, né? Eles pegaram algumas partes lá, fizeram uma montagem, e aí divulgaram como um vídeo verdadeiro, que o Lula estaria fazendo pacto com o demônio. Então, só nesse mês de janeiro, são 4 fake news, portanto, notícias falsas, grandes notícias aí, grandes mentiras do Jair Bolsonaro e a sua turma. Então, o vídeo falsificado mente que Lula tem pacto com o demônio. Então, essa é a primeira grande mentira. A outra grande mentira, a segunda, para defender o pai, Carlos Bolsonaro inventa notícia falsa sobre passeio de barco de Lula. Então, vocês lembram que eles acharam um barco lá com Lalalau, uma coisa assim, Lalau, Lalu, e aí eles casaram aquele nome lá, eu acho que era Lululu, uma coisa assim, é uma sigla que provavelmente o pai colocou o nome dele, da esposa, de um filho, uma filha, ficou acho que Lululu, ou Lulalau, uma coisa assim. E aí eles colocaram, está vendo aí, o grande iate do Lula. Então, uma super notícia falsa aí, sem pé e sem cabeça. A outra notícia falsa, a terceira, a grande notícia falsa também, desesperados com pesquisas, bolsonaristas inventam que Lula foi vaiado em shopping em São Paulo ou Salvador. Então ficou ainda, até mesmo a notícia ficou falsa do falso, porque eles colocavam que provavelmente foi São Paulo, outros já diziam não, mas foi em Salvador. Eles não conseguiam nem sustentar a mentira. Coisa que nunca aconteceu isso aqui, pelo contrário. O Lula, inclusive aí o próprio trompetista, eles dão aqueles lulaços aí nesses shoppings aí da elite, e sempre sai Lula lá, Lula livre, Lula presidente, Lula 13. E a quarta mentira, meu camarada Jonas Carreira, para passar para você, a quarta, então, após o sucesso de viagem de Lula à Europa, Gabinete do Ódio volta a divulgar montagem grotesca sobre Lula no Fórum Econômico de Davos. Então, isso aqui tudo aberração. Claro que tem, durante o Bolsonaro, no mínimo, isso aí já foi feito um levantamento, já tem estatística das mentiras que o Bolsonaro comete durante o dia. Isso aí dá uma média de 7, até o número. O Jonas Carreira, o número é de mentiroso, né? O número 7, para os cabalísticos, né? O número 7, então ele tem essa média aí de 7 mentiras por dia. E a equipe do ex-presidente Lula fez esse apanhado geral, né? E essa equipe constatou, que o Bolsonaro, durante o mês de janeiro, ele cometeu essas 4 grandes mentiras
O Jonas Carreira, como é que você vê toda essa situação sendo montada, já articulada para o começo de ano? E teremos um ano aí de muita luta, muita guerra, um ano de combate aí a esse gabinete aí do ódio, gabinete da mentira, gabinete aí das fake news, não é isso, Jonas? Valdo, é isso mesmo. É uma pena que eu não vou poder participar, né, dessa luta aqui no território do Brasil. Estarei em outro país aí, muito provavelmente não estarei sentindo esse calor humano da petezada, como diz assim, né? Valdo, o Bolsonaro ganhou as eleições de 2018 espalhando fake news. Isso aí é um fato e ele vai tentar de novo fazer isso. O mais interessante, Valdo, o mais assim cruel de tudo é como que setores religiosos do Brasil, né, que se enquadram numa ideologia falida da época do Brasil imperial, né, que é aquela ideologia do conservadorismo, é muito interessante como que esses setores religiosos colocam a esquerda como uma ideologia satânica. Né? Eu me lembro, em 2018, eu recebi de um colega meu porque ele já sabia que eu era de esquerda e ele não tinha nenhuma noção ideológica de nada, nenhuma consciência política, e me mandou, olha aí o que é a esquerda. Me mandou um vídeo, um meme, dizendo que a esquerda faz pacto com o demônio. Então, assim, quando você fala isso, né, Valdo, que tá rolando esse vídeo, é engraçado, mas ao mesmo tempo é muito perigoso, né? E é uma coisa que tem que se pensar. Será que esses setores religiosos conservadores já não são um câncer dentro do Brasil? Então, assim, é momento das cabeças pensantes que fazem a nossa política começar a pensar nesses setores religiosos, né? Val. Então, você está acompanhando por aqui o noticiário, o que acontece com o ex-presidente Lula, o futuro candidato e futuro presidente do Brasil, e você acompanha aqui o Notícias do Lula sempre de segunda a quinta-feira. Aí sim, o Jornal Mundial, todas as sextas-feiras, também neste mesmo horário, às 10 horas da noite. O noticiário nacional e internacional. E o Notícias do Lula, trazendo por aqui o noticiário mais focado exatamente nos fatos, nas notícias, nos assuntos, nos temas que envolvem, que focam direto ou indiretamente, né, que focam direta ou indiretamente, perdão, o futuro presidente do Brasil, o Luiz Inácio Lula da Silva. E aquele convite aí para você participar, por falar em Lula, né? Participe aí do grupo Lula Presidente no WhatsApp, é uma espécie de comitê digital, e clicando aqui no link na descrição deste vídeo. Então você tem duas possibilidades, você pode clicar aqui no link na descrição do vídeo, ou então aqui também no chat. Bom, vamos com a próxima notícia. Aqui no Notícias do Lula, vamos trazer esta outra notícia. Então, prioridade do PT deve ser eleger grande bancada de deputados progressistas, afirma o ex-presidente Lula. Então, ele foi taxativo aí, participou daquele evento aí promovido pelo partido, no dia 1º ontem e hoje, 2 dias, e durante o evento ele pronunciou esta frase muito forte. Então, a prioridade do partido deve ser eleger uma bancada muito forte, deputados não só do PT, mas deputados também de outros partidos que, porventura, venham apoiar a candidatura dele. Então, o ex-presidente Lula defendeu sua política de alianças, afirmou que a prioridade do PT deve ser eleger uma grande bancada de deputados progressistas, em conjunto com seus aliados. Lula ainda afirmou que Bolsonaro é o mandatário mais subserviente ao Congresso na história do país. Então, essa frase dele aqui resume tudo. Por quê?
É isso que sempre pregamos por aqui, eu, mais Jonas Carreira, os nossos militantes digitais aqui em nosso chat, que é importante, não adianta você eleger o Lula ganhar a eleição disparadamente, por exemplo, no primeiro turno, ou ganhar aí com 80%, 90% no segundo turno, dar um exemplo aqui bem claro, e aí uma bancada, como sempre, fraquérrima, né? Aquela bancada fraca, e aí a direita, a extrema-direita, eles elegem bancadas enormes e eles dominam o Congresso Nacional, tanto a Câmara de Deputados, bem como o Senado. Então, a nossa função, o nosso objetivo principal, a nossa finalidade, e de toda a esquerda que defende aqui a candidatura a Lula, eu prefiro Lula ganhando no segundo turno com 0,5%, 0,1%, mas com uma bancada aí, com uma maioria, ô Jonas, absoluta. Esses 171, que é um mínimo, não tem que ser 200, 250, 300 deputados como maioria, porque aí qualquer tentativa de golpe, né, de impeachment, e das votações que a extrema-direita, a direita, elas se unem, né, para votar as pautas relativas ao meio deles, né, as pautas que fazem parte aí do prazer, do gosto aí do setor deles, aí passa tudo. E com a possibilidade daquilo que fizeram com a Dilma lá, de golpear pelas costas e acontecer aí, portanto, o impeachment. Então, Jonas, o Lula resumiu tudo, tem que ter uma bancada forte. E fica aqui exatamente, mais uma vez, também assinando aqui o que ele disse, como sempre colocamos, eu, Jonas, que não adianta ter um presidente forte, não adianta você ter o Fidel Castro, o Chaves, o Lênin, não adianta, eles serão golpeados porque tudo se decide no Congresso, e o Congresso ainda dá aquela pressãozinha no sistema judiciário brasileiro, que é frágil, que normalmente aí é lambe-botas, aí, muitas vezes da direita, da extrema-direita, e aí o negócio aí acontece tudo, né? Esse conluio com o Congresso, com Justiça, com STF e tudo, não é isso, Jonas Carreira? Valdo, é os males do presidencialismo de coalizão, que foi escrito, que está inserido na nossa Constituição, a Constituição Cidadã, que ao mesmo tempo tem dá o direito de cidadania para o cidadão, para a sociedade, mas ao mesmo tempo protege o latifundiário por meio do Congresso Nacional. A gente vive num presidencialismo ao qual o presidente tem que depender do que o Congresso vai decidir. Isso chama-se presidencialismo de coalizão. E para acabar com isso, eu já corto pela raiz o mal. Eu abordaria uma nova Constituição, se eu fosse o chefe de executivo. Né? Mas para acabar com isso, claro, tem que eleger uma bancada, né, do PT, da esquerda. Eu vou votar para deputado federal e deputado distrital aqui em Brasília, PT e PCO. PT e PCO. É os dois partidos que eu vou votar. Então, assim, tem que se desenhar assim, é um ponto positivo que a esquerda tem que tomar desde 2016. A esquerda tinha que ter estudado isso desde 2016 e agora volta aí o presidente Lula, que tem uma visão política dando essa ideia. E não só para evitar o golpe, mas também para evitar a corrupção. O mensalão foi feito porque existia o presidencialismo de coalizão. O presidente Lula mesmo falou: se não houvesse o mensalão, não haveria as políticas públicas que o PT adicionou nos anos aí de governo. Então, tem que se eleger, sim, uma bancada do PT, uma bancada de esquerda. Valdo. Você está acompanhando por aqui o Notícias do Lula, sempre de segunda a quinta-feira, a partir das 10 horas da noite. Então, fique ligado, fique atento e convide também outras pessoas, os seus amigos,
para acompanhar aqui o Notícias do Lula, de segunda a quinta, às 10 horas da noite, o noticiário aí sempre atualizado. E também, aqui você confere, todas as sextas-feiras, o Jornal Mundial, o noticiário nacional e internacional. Portanto, aí, o Jornal Mundial você confere aí todas as sextas-feiras, também neste mesmo horário. O noticiário brasileiro, o noticiário internacional. Então, a edição especial da semana, e juntamos tudo que acontece aí durante a semana e fazemos aí uma edição super especial do Jornal Mundial. Bom, vamos em frente com o Notícias do Lula. E a próxima notícia, antes eu queria falar também com os nossos companheiros, não podemos esquecer aqui o nosso chat, né? E queria mandar um alô e um abraço para quem chegou agora aqui em nosso chat. Já temos aqui o primeiro a bater o cartão vermelho, como sempre, o Stefano Barbosa. Ele diz aqui que o PT precisa chegar mais perto do povo da periferia. Concordo com o nosso camarada Stefano Barbosa. O Stefano ainda diz aqui, também a bancada da Bíblia faz isso aos montes, na periferia. E como eles trabalham muito bem todo esse aspecto aí de fazer lavagem cerebral, fazer a cabeça aí do povão da periferia. Também por aqui ainda o Stefano Barbosa, ele diz Lula deveria apoiar várias páginas e grupos do True News, no Zap, no Telegram, etc. Aumentar a militância virtual. Também tem que aumentar e aumentar muito mais. Por aqui também temos ainda o Stefano, temos outros camaradas e companheiros, como o Carlos Borromeu, Carlos Borromeu, 13 sempre. Também o Stefano ainda diz aqui, a esquerda vacilou em 2016 e não protestar, ou em nem protestar, em favor de Dilma. Ok, então, Stefano Barbosa, um abraço aí para quem está chegando aqui em nosso chat. Bom, vamos repercutir a próxima notícia. E esta outra notícia, trazendo aqui o destaque internacional, a Agência dos Estados Unidos, que cobre o mercado global, destaca que esse setor já está convencido da vitória de Lula. Então, já estão se curvando pelo jeito, né? Mas eu fico sempre com aquele pezinho atrás, porque esse pessoal, eles gostam muito de jogar a isca, né? Normalmente eles jogam a isca sem... eles jogam o anzol sem a isca, né? O anzol seco. E aí eles pescam aí, de repente, dessa maneira. Então, a agência dos Estados Unidos, aí, de acordo com reportagem, essa agência norte-americana Bloomberg destaca que o mercado está cada vez mais convencido da possível vitória do ex-presidente Lula e da consequente possibilidade de tirar o Brasil da estagnação econômica. Então, isso aí, Jonas Carreira, é muito orquestrado, porque saiu notícia agora, recentemente, do pessoal da Faria Lima, também se manifestando lá uns 3, 4, 5 empresários, esses empresários aí do alto escalão da Faria Lima, e já exatamente falando numa linguagem muito parecida com isso aqui que a Bloomberg captou hoje. Empresários, ou seja, esse mundo financeiro, né, esse setor financeiro global, já se manifestando e se curvando, né, entre aspas, é evidente, para uma possível vitória do ex-presidente Lula. Ah, não, mas não tem problema nenhum, o Lula não é aquele bicho todo, né? O Lula não vai ser aquele revolucionário, não vai implantar o socialismo, muito menos o comunismo. Ele vai ter uma economia de mercado, de repente, aquecida e todo mundo vai ganhar. Então,
Esses representantes aqui do mercado brasileiro falaram agora, também recentemente, já começo da semana, e esses representantes do mercado global, né, do mercado internacional, também falaram praticamente, usaram esse repeteco. Então, isso aí ó, é tudo amarradinho, né? Eles fazem uma consulta, é evidente que isso aí é tudo capilarizado no mundo todo. Esse pessoal aí, esse mundo capitalista, aí, esse capitalismo selvagem, principalmente do setor financeiro, é tudo capilarizado no mundo todo. Então, o que acontece naquele país mais paupérrimo do mundo, o mundo todo fica sabendo, e principalmente esses investidores dessa ciranda financeira que ganham dinheiro sem produzir uma agulha, um alfinete. Então, eles ficam de olho aonde o mercado está sendo aquecido. E é o que está acontecendo neste momento aqui no Brasil. Eles já perceberam, né? O Bolsonaro é aquele sujeito que vai se lambuzar com farofa, né? O Bolsonaro ele deveria enfiar aquela farofa naquele buraco que ele tem, que é bem grande, né? Que ridículo, né, Valdo? Ele foi se lambuzar, quer dizer, como é que esses financistas aí, esses capitalistas vão dizer, pô, mas como é que eu vou? Qual é a credibilidade que tem um país governado por um farofeiro fascista desse aí? Ô, Jonas Carreira. Pô, não, e o jeitão do cara, de peão mesmo, né, Valdo? Caralho, é o presidente do Brasil, né? Diga-se de passagem. Exato. Mas claro que, de repente, você poderia ter um peão, o Jonas Carreira, você poderia ter um trabalhador, como foi o caso, o Lula, né? O Lula foi um peão de chão de fábrica, né? Mas o Lula jamais O Lula era espontâneo, né, Valdo? Não, O jamais ele Bolsonaro não. montaria, né? Ele força aquela. É muito forçado, né? Jamais ele montaria, o Jonas Carreira, jamais ele montaria um cenário desse, porque o cenário foi montado. Tudo bem, ele poderia, de repente, estar comendo lá um frango, uma farofa, na cozinha dele, né? Na praia. Como o Lula, aquela foto do Lula que viralizou, você lembra daquele o Lula com bermudão, camisa, acho que sem camisa, e aquele isopor de geladinha nas costas, ele atravessando lá um caminho, indo para a praia com alguns membros da família, talvez amigos e convidados, mas aquilo ali é natural. O Lula vai para a cozinha fazer comida, por exemplo. O Lula faz pratos, frita ovo, faz qualquer coisa na cozinha, ele está acostumado com isso. Isso é natural, como eu faço aqui, Jonas. Eu frito ovo, eu faço comida, eu cozinho, faço feijão, faço arroz. Eu aprendi pelas necessidades. Ninguém é filho aqui da burguesia. Então a gente faz porque precisa. Você vai para o Chile agora, provavelmente vai ter que fritar ovo, vai ter que comer lá alguns restos lá de frango, né? Vai ter que raspar alguns ossos por lá e fazer alguns pratos lá no Chile. Vou ter que me virar, Valdo. Vou ter que me virar mesmo. Exato. Mas a gente brinca, mas, ô Jonas, nós levamos na esportiva porque faz parte da nossa cultura, faz parte do meio. O Lula, por exemplo, se fosse comer... É espontâneo, né, Valdo? É espontâneo isso. O Bolsonaro não. Pô, coloca aquela bota ali e tal, joga a farofa na calça, a gente vê que aquilo é forçado. Eles cara é forçado. O cara gasta milhões em cartões corporativos e faz uma palhaçada daquela. Não, e aí você vê, por exemplo, fizeram fotos, né, dos bastidores, o cenário todo montado com tenda, com uma equipe de produção, o filho dele dirigindo, como sempre, só poderia dar M, né? E aí tudo montado, com segurança armado, e aí fizeram aquele cantinho, e improvisaram um cenário novelístico, né? Um cenário de Hollywood, para colocar o Bolsonaro como se estivesse lá numa cozinha humilde, né? Chão batido, e ele se lambuzando com aquela farofada toda, aquela farofada fascista, né? Não, tem que pegar vai na cozinha do Lula, pega o Lula lá com um avental, né, de bermudão, fritando ovo. Não tem problema nenhum, pega o Jonas aí em Brasília,
de bermudão, sem camisa, lá, o suor escorrendo, e aí faz parte da... Poderia ser o deputado Jonas, o senador, não teria problema. Agora faz parte. Agora o sujeito, Jonas, monta um cenário e tenta mentir, só que a mentira tem perna curta, né? Aí não tem como. Como é que você analisa essa notícia, esse destaque internacional aqui, desse mercado se curvando aí, Jonas Carreiro? Valdo, o capitalismo ele é cruel, né? O capitalismo ele é escroto, o capitalismo. Sim, é um sistema social, financeiro, que divide a sociedade por classe, e aquele que está na base da pirâmide é o que vai trabalhar pesado, né, para construir o lucro daquele que vai estar por cima. É cruel. Um jogo desse é muito cruel. E, claro, o capitalismo ele se reproduz através de crises internas. Quando há uma crise externa, como acontece com o meio ambiente se revoltando e criando lá um tsunami, destruindo ali um projeto industrial de um país, de um determinado país, etc. Aí é quando ocorre o risco do capitalismo quebrar. Né? Não é à toa que os próprios capitalistas estão surgindo aí com meio ambiente e sustentabilidade, etc, etc. A crise pandêmica é uma crise externa ao capitalismo que está colocando o capitalismo em crise e possivelmente vai acabar morrendo através de convulsões sociais. E a América Latina é um território que pode explodir a qualquer momento com convulsão social. O que aconteceu, por exemplo, no Chile, na Colômbia. A Colômbia tem um presidente fascista e os capitalistas vão tentar tirar esse presidente fascista para botar um social-democrata. Aconteceu no Chile colocando Boric. E eles enxergam no presidente Lula um possível social-democrata. Algo que eu não enxergo. Eu não enxergo nessa atual conjuntura o presidente Lula como um social-democrata. Mas isso é discussão para outro bate-papo. Então, eles enxergam isso. O problema é que a social-democracia dentro da América Latina é uma merda. Não é como acontece na Europa, que é tudo flores. Aqui não. Uma social-democracia corre o risco de ser golpeada, como aconteceu em 2016. E o imperialismo sempre com seus tentáculos na América Latina. Esse que é o problema. Val. Jonas Carreira, o nosso comentarista, analista político que fala de Brasília, por enquanto, esta semana de Brasília e provavelmente, talvez não a semana que vem, mas a outra semana, porque o Jonas vai ter uma semana aí da dita quarentena, né, que é aquela mudança do Brasil para o Chile e também a adaptação aí, o local que vai morar, Val, e também até para viabilizar a questão de internet. Val, a primeira foto que eu vou te enviar no Chile, Valdo, vai ser eu comendo uma farofa. Exatamente, né? Prato do Chile, qual é o prato popular do Chile? Você tem que descobrir lá. O prato popular do Chile, como é, por exemplo, a feijoada aqui no Brasil, né? Como é, assim, algum prato típico, né, da cultura chilena. Então, você vai ter que descobrir por lá. Se alguém souber por aqui, quem sabe o Stefano Barbosa. Alô, Stefano Barbosa, qual é o prato Stefano predileto? sabe. O Stefano sabe, né? Então, por falar em Stefano, já vamos conversar com os nossos companheiros e camaradas por aqui. Também já mando aquele alô aí. A Deneide mandando boa noite, Stefano e Carlos. Também aqui ela diz aqui o seguinte, ó. Valde Jonas e todos do chat, boa noite. Também está por aqui ainda o Márcio, né? O Márcio Caraço. Ele diz aqui, boa noite, companheiros. A Maria Cidália. Eu estava entendendo como Maria Cidadã. Também não poderia, até poderia ser, né? Maria Cidadã. Mas a Maria Cidália. Um abraço aí para você, Maria. Seja muito bem-vinda. Ainda por aqui também o Márcio Caraço. Ele diz aqui, não podemos dizer já ganhou do Lula, porque o Lula não vai governar sozinho. Tem que ver os deputados e governadores. É isso aí, tem que ver também exatamente
essa bancada de deputados, senadores, e também os governadores dos estados, e com as bancadas também dos deputados dos respectivos estados brasileiros. Ainda por aqui também temos o Stefano. Ele diz aqui, até um sem teto tem mais educação que ele. Mais educação aí do que o Jair fascista Bolsonaro, é o que o Stefano quis dizer. Bom, por aqui também temos outros companheiros e camaradas. O Stefano Barbosa diz aqui o seguinte: alerta, tem um bolsomínio no grupo. É um bolsomínio fascista aí é o representante aí da Faria Lima, né? É o Sérgio Faria. O Stefano Barbosa diz: a facada é mais falsa que uma nota de R$3. Exato, nunca existiu. O Márcio Caraço diz: a forma da farofa é a mesma forma da facada. Uma mentira bem tosca. Exato. O Sérgio Faria, ele diz que é brasileiro de verdade, é? É brasileiro Pô, a gente não é, ó, Valdo. Nós não somos brasileiros de verdade, olha, porque o Sérgio Farias falou. O Sérgio Faria, então ele é brasileiro de verdade. Ele é da Faria Lima, então daí ele é brasileiro de verdade. Só que o dinheiro dele vai tudo lá para o Tio Sam, Estados Unidos, vai embora aí para o Império deitar e rolar. E ele é o brasileiro de verdade, né? Por causa desse discurso de brasileiro de verdade, mataram o congolês, né, Val? Mataram o congolês. É a turma do Sérgio Faria, né? O Sérgio Faria Alves. Anote esse nome aí que já estou afiando aqui a minha foice no Sérgio Faria. Por aqui também o nosso camarada Zé Nogueira. O José Nogueira, boa noite a todos, um abraço. O Stefano Barbosa diz aqui: a turma que berra contra o comunismo tem nojo de pobres. Negros, LGBT, eles usam o argumento anticomunismo para disfarçar essa intolerância. Exato. Eles são contra o comunismo porque defendem o quê? A violência, a tortura, o genocídio, né? A corrupção de verdade. Defende, portanto, esse governo fascista, que é um tremendo corrupto, com todos aqueles militares corruptos também. Então, é esse perfil aqui desse fascistoide chamado Sérgio Faria Alves. O Sérgio Farias deve acreditar que a esquerda faz pacto com o demônio. Pois é, né? Exato. Se o demônio for aquele cara, de repente, que vá para cima aí desses caras, o demônio vai estar do nosso lado também, não tem problema nenhum. Não temos medo do demônio. Se o demônio aparecer de vermelho, para mim, eu abraço ele. O demônio com uma foice e um martelo nas costas, opa, esse aí é dos nossos. Tá, ô Faria? Farinha do mesmo saco. Vamos apelidar aqui o Sérgio Faria, o Sérgio Farinha do mesmo saco. Não é, Jonas? É farinha do mesmo saco, né? Então, dá no mesmo. Hipocrisia, diz aqui o Stefano, a turma da meritocracia, condenando a criminalidade. Ainda o Stefano diz: o tio Adolfo falava dos alemães de verdade. Curioso, né? O tio Adolfo Hitler, que deve ser exatamente o ídolo desse sujeito aqui, do Faria, né? Do Farinha do mesmo saco aqui. O Márcio Caraço também diz aqui: eu nasci aonde? Se não sou brasileiro. Pois é, né? Mas para esse Farinha do mesmo saco, nós caímos aqui de paraquedas, do planeta Marte, provavelmente, né? Stefano Barbosa diz aqui: Sérgio Faria Leiner. O Márcio Caraço também diz aqui: Sérgio Farinha tem titica na cabeça. Exato. E muita farinha na barriga, né? Isso se ele não cheirar aquela farinha, aquele brilho. Ele confunde aquela farinha que vem lá daquela folha, né? E aí ele cheira a farofa do Bolsonaro, né? Aí ele fica pior ainda. Por aqui também o Stefano Barbosa,
Hoje está bombando. Demônio é mal. Bom mesmo são esses cristolas que abraçam fascistas, mafiosos, etc. É o Stefano. O Stefano diz aqui, música favorita da Jovem Clã, Eu Te Amo, Meu Brasil. Eu Te Amo, Meu Brasil, aquela música do tempo da ditadura militar. O Stefano agora ele mexeu no baú, o Jonas Carreira. Deu aquela mexida no baú e tirou aquela música lá do tempo da ditadura militar, Eu Te Amo, Meu Brasil, Eu Te Amo, uma coisa assim. Stefano Barbosa, para fechar, Jovem Clã faz a Globo parecer trombadinha. É isso aí, um abraço aí para todo mundo, vamos fechando por aqui, fica aquele convite para você participar do grupo Lula Presidente, o Comitê Digital. Aqui você pode clicar no link que está aqui na descrição do vídeo ou no chat. Temos aqui também 2 maneiras para você fazer parte, aceitar o convite e participar do Lula Presidente, o Comitê Digital. Bom, então vamos ficando por aqui. Mais uma edição do Notícias do Lula, Jonas Carreira. Hoje, quarta-feira, ainda temos aí mais 2 dias para o Jonas, se tiver ainda disponível, fechar por aqui, para fecharmos a semana e depois aí o correspondente internacional Jonas Carreira. Então, até amanhã. Até amanhã, Valdo. Mais uma vez, obrigado. Boa noite a todos e todas aí que participou no chat. Aí. Gosto muito de ler todas as mensagens. É isso aí, Valdo. Tem amanhã e sexta-feira, meu último dia de live aqui no Brasil. Então, aí eu voltarei já no Chile, falando sobre política no Chile. Tamo junto, Valdo. Nosso comentarista Jonas Carreira, que volta amanhã, trazendo sempre o seu comentário, a sua análise política afiada e afinada. Eu sou Valdo Santos, jornalista e editor aqui do Notícias do Lula. Mais uma edição e amanhã estaremos de volta a partir das 10 horas da noite. Um abraço e até lá.